É hoje, está terminando a série Enquanto Espero, com o Dr. José Bento, consultor do bem-estar e ginecologista que está sempre aqui com a gente para falar da saúde da mulher. Bom dia, Dr. José Bento. Bom dia, tá boa, Flávia? Acabou. Acabou, que tristeza. Passou rápido, né, essa gravidez? Passou super... Bom, isso, todas as grávidas falam isso, né? Mas a nossa passou muito rápido. Foram 9 semanas que nós demos dicas importantes para todas as mulheres que estão pensando em engravidar ou que estão grávidas. Dicas importantíssimas, aliás, né? E a gente está falando aqui, a mulher muda muito durante os 9 meses de gestação, o corpo da mulher, e muda também depois que o bebê nasce. Então, para isso, nós convidamos também aqui hoje com a gente a fisioterapeuta. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom? Débora Pádua. Débora, eu já começo te perguntando, o que mais muda no corpo da mulher? Olha, uma mudança que é muito importante é a mudança do assoalho pélvico. O assoalho pélvico são músculos que fecham a mulher por baixo, nesse espaço que vocês estão vendo aqui. Isso daqui é como se fosse a bacia da mulher. E os músculos que fecham são 13 músculos que formam uma rede de sustentação. Essa rede de sustentação vai ajudar a segurar o peso do bebê, da placenta. Então, tudo isso, se você olhar nessa pelve de cá, você vai ver o bebê e essa musculatura, ela fica aqui embaixo, ajudando nessa sustentação. E é uma musculatura muito importante, porque ela acaba se prejudicando se essa mulher ganha muito peso, se essa mulher faz muitos exercícios, às vezes o intestino não funciona de uma forma muito adequada. Então, acaba que essa musculatura pode mudar ao longo da gestação. Independente de qual tipo de parto ela for escolher lá na frente, o ideal é que ela fortaleça, que ela cuide de toda essa musculatura. Ao longo da gestação e depois também que o bebê nasce. O ideal, na verdade, Flávia, é antes da gestação, durante e depois. Essa musculatura, ela vai ser importante toda a vida da mulher. Então, cada uma na sua fase. Mas antes, o ideal, se a mulher está se programando para engravidar, o ideal é que ela cuide também dessa musculatura antes. Tá, a gente está falando aqui de enquanto, né, o bebê ainda está lá dentro do útero. Agora, como entender os sinais que o corpo dá de que o bebê está para nascer? A gente vai ver agora nas dicas do Dr. José Bento. Tá chegando o dia, o grande dia de você conhecer o seu bebê. Nesses dias que antecedem um parto, você vai ter 3 sinais básicos. Você vai notar que o seu intestino está funcionando mais. Você vai notar que sua barriga diminuiu. Por que que acontece isso? O neném encaixa na bacia. E você vai notar o tampão mucoso. É um catarrinho que sai aqui do colo do útero. Com a dilatação do colo do útero, sai esse catarrinho. Um dos sinais de parto é quando estoura a bolsa. Cai aquela quantidade de líquido amniótico, mas não é todo o líquido que sai. No final da gravidez, você tem 1 litro de água dentro do seu abdômen. E quando estoura a bolsa, ele não sai totalmente. Ele sai mais ou menos meio copo de água. Por que acontece isso? Porque o nenê encaixa e tampa aquele orifício onde a bolsa se rompeu. Mas não dá para você se enganar. Veja só a quantidade. É tudo isso. Você vai molhar o chão ou molhar a sua cama se você estiver dormindo. Você não vai confundir com o seu xixi. Fique tranquilo. Mas veja só uma coisa. Se esse líquido não for transparente, transparente é normal, tiver aquele cheiro característico de água sanitária, é normal. Mas se ele estiver esverdeado ou amarelado, corre, que é sinal de problema. Doutor José Bento, que problema a mulher pode ter quando o líquido é amarelado ou esverdeado? O que acontece é que quando o nenê diminui a quantidade de oxigênio que ele está recebendo pela placenta dentro do útero, ele acaba tendo um relaxamento do esfíncter anal do nenê. E ele acaba, então, fazendo cocô dentro do líquido amniótico. E esse cocô é amarelado. Nós chamamos isso de mecônio. É amarelado ou esverdeado. Por isso que é sinal de problema.
porque você tem que correr, porque ele está sofrendo dentro do útero. Tem que correr para buscar um médico, né? Tem que correr para buscar o médico, tem que ir para a maternidade, porque alguma coisa tem que ser feita. E realizar o parto. E realizar o parto imediatamente, exatamente. Bom, a gente está falando aqui, às vezes a bolsa estoura, às vezes a bolsa não estoura, né? E aí começam aquelas contrações, elas começam a ficar mais frequentes. E aí, o que você faz? Calma, respira, que o Dr. José Bento explica. As contrações do útero que vão trazer o seu bebê ao mundo, elas começam já no 7º mês de gestação. No 8º mês, também elas estão presentes. Aparecem esporadicamente, são 10 durante o dia inteiro. Mas elas não doem, não vêm acompanhado de nenhum outro fator importante. Mas no 9º mês, quando começa o início do trabalho de parto, aí essas contrações aumentam. E vem acompanhadas de uma dor que caminha da região lombar e empurra o seu bebê para a região pélvica. É nessa hora, quando começam as contrações, a cada 5 minutos, no início elas estão a cada 10 minutos, 7 minutos, e a dor não tem uma intensidade muito grande. Mas a cada 5 minutos, e quando elas têm uma duração de 50 segundos e com uma dor muito forte, é aí que você precisa ir para a maternidade. No 8º mês de gestação, faça já a sua malinha para a maternidade. E a malinha do bebê também. Você vai ficar na maternidade durante 2 a 3 dias. Não esqueça de fazer essa mala no 8º mês, porque durante o trabalho de parto, a última coisa que você vai lembrar é de fazer alguma mala. Aqui então é a sala de parto. É aqui que você vai ter o seu bebê. Depois de 8 a 10 horas em trabalho de parto, onde você vai ser assistida por médicos, anestesistas e enfermeiras, é aqui que você vai chegar. Bom, é ali que a mulher vai chegar, né? Que você vai chegar. Aí, doutor José Bento, o bebê nasceu, a mulher vai contar imediatamente se ele tem todos os dedinhos, as mãozinhas, as coisinhas todas, que é o que toda mãe faz, né? Para ver se o bebê veio com saúde, se ele chorou. Agora, no parto, a mulher já perde muito dos quilos que ela ganhou, porque isso é uma grande preocupação entre as mulheres. É o ganho de peso. É verdade. Ela perde aproximadamente, Flávia, 6 quilos. Ela deixa na maternidade, então, 6 quilos. Nós fizemos aqui um diagrama para mostrar para você quanto que você vai deixar na maternidade. Vamos falar antes, quanto que a mulher pode ganhar durante a gravidez? O que é saudável? 9 a 11 quilos é o saudável. Seria o correto ela ganhar. O ideal. O ideal. Ela ganha, então, 1 quilo no primeiro trimestre, 4 quilos no segundo trimestre da gravidez e mais 4 quilos no último trimestre. Então, são 9 quilos na gravidez inteira. No parto, 6 quilos ela deixa na maternidade. 3 quilos de nenê, 1 quilo de placenta, meio quilo de placenta, 1 quilo de útero, tá aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ela vai perdendo. Então, primeiro saiu o bebê, de cara ela já perde esses 3 quilos do bebê. Exato. Pronto. 3 quilinhos do bebê vai pro berçário. Aí depois ela vai perder 1 quilo de útero. Você fala, ué, vai tirar o útero? Não, não vai tirar o útero. É que o útero diminui. E mais ou menos há 2 a 3 dias, aquele útero que estava enorme, que mede até 40 centímetros, ele vai para 7 centímetros, normalmente em 2 a 3 dias depois do parto. É bem rápido. Fantástico. Depois vem aqui 1 quilo de líquido amniótico. Líquido amniótico. Então, como nós já falamos, então no final da gravidez, ela tem ao redor de 1 litro de líquido amniótico. Quando rompe a bolsa, rompe só meio copo de água, porque o neném encaixa, então interrompe aquele fluxo, mas ela perde todo aquele líquido que sai durante a gestação, durante o parto. A gente tem aqui mais meio quilo de placenta, que a placenta sai junto com o bebê. A placenta é uma usina de hormônio, é pela placenta então que o nenê se alimenta, é pela placenta que ele também respira, que vem todos os nutrientes da mãe e sai essa placenta e mais meio quilo vão-se embora. E aí vai depois mais meio quilo junto, que é o resto do líquido, doutor José Bento? Exatamente, que ela acaba coletando esse líquido, porque a natureza, veja só que interessante, Flávia, a natureza, ela aumenta
a quantidade de sangue durante toda a gravidez. Porque sabe quanto que você perde no parto de sangue? Chega a 1 litro de sangue. Fala assim, nossa, mas 1 litro de sangue, se nós perdêssemos 1 litro de sangue, imagina, quase que entrava em coma. Mas na gravidez não, a mulher é preparada para isso, porque durante toda a gravidez ela aumenta até em 50% o seu volume sanguíneo. Agora, a mulher continua aqui com 3,5 kg que não saem de jeito nenhum. Exato. Por isso que é tão importante, então, ela amamentar. Porque durante a amamentação, ela também perde muita caloria. E essas calorias equivalem, para você ter uma ideia, a 30 minutos de corrida. Isso dá mais ou menos 400, 500 calorias por dia só na amamentação. Então ela vai perdendo durante todo esse período, vai perdendo aqueles 3 quilos que ficaram acumulados. Olha aqui, então, dica do bem-estar. 1 dia de amamentação é igual a 30 minutos de corrida. Nem toda mulher pode fazer exercício, né? Assim que tem o bebê, você tem que esperar 30 dias se for parto normal e 45 se for cesárea. Depois de 10 dias já pode fazer uma caminhadinha. Já pode fazer uma caminhadinha leve. Mas depois de 30, 40 dias daquela consulta com o seu obstetra, que é aquela consulta de pós-parto, que ele vai liberar você para fazer atividade física e atividade sexual. Bom, eliminar esses quilinhos a mais depois do parto é uma tarefa difícil, mas você vai ver agora uma aula muito interessante em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em que as mães fazem o exercício muito bem acompanhadas. E quem mostra pra gente é a Fauza Rezende. Turma de mamães animadas. Elas deram à luz há poucos meses e já estão malhando e dançando. E ó, não vieram sozinhas. Essa é a aula Mamãe Ativa. Até os bebês participam. E o bebê feliz e a mamãe sarada. Eu escolhi essa aula porque é um jeito de estar com ele. Porque pra mim a maior dificuldade é deixar ele. Com vó, com babá, com vô, com qualquer pessoa é muito difícil. Aos 2 meses, depois de tomar todas as vacinas, os pequenos já podem ser matriculados. O Gustavo é o mais novo da turma. Tem 4 meses de idade, 2 como aluno. E adora a aula. Sorri fácil, fácil. Até servindo de pezinho para a mamãe. Dá para malhar bíceps, ombro, fazer agachamento, abdominal. E tem até beijinho para incentivar a flexão. Alongar assim fica bem mais fácil. Resultado, além do bem-estar, da autoestima elevada, da beleza, ela ainda tem uma definição muscular e uma perda calórica considerável, uma vez que é uma aula de 50 minutos sem intervalo. Com 2 meses pós que ela já começou a fazer aula, você já nota a diferença. Sem descanso só para elas. Os bebês relaxam tanto que chegam a cochilar. A aula fortalece os músculos das mamães e também o vínculo delas com os filhos. E é justamente esse bem-estar emocional que atrai a maioria das alunas para esse tipo de treino. O meu objetivo foi, primeiramente, buscar o fortalecimento de vínculo, né, com o filho, e a gente percebe esse resultado na aula, porque no final eles estão bastante aconchegados com a gente, relaxados, muitas vezes saem até dormindo da aula. A idade máxima para participar, 2 anos. O Luan está quase lá. Ele está muito mais carinhoso, a gente passa mais momentos junto. Quem foi lá ver essas mães dos bebês foi a Faeza Rezende, lá de Uberaba. E a gente viu ali que é uma aula com criança, mas elas saem suadas dessa aula, viu? E hoje nós temos aqui 2 convidadas, 2 telespectadoras do Bem-Estar, que toparam vir até aqui. A Bruna, tudo bem, Bruna? Oi, tudo bem. Tudo bom? Com a simpática Manuela. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui como ela é simpática. Ei, dá um sorriso. Dá um sorriso. Dá, olha como é que ela é sorridente, gente. Vem cá. Ela
ela vem. A Bruna, e a gente tem também a Dona Elza. Dona Elza, tudo bem? Tudo bem. Bruna, você tem a Manuela de 8 meses e você estava contando aqui, vai lá com a mamãe, você estava contando que você teve muita dificuldade durante a amamentação. Isso, eu tive. Doeu muito no começo para amamentar. Sofri, eu chorei e tinha que amamentar para não deixar ela com fome, mas foi mais de 2 meses de sofrimento para amamentação. Mas o que aconteceu? O que acontecia quando você tentava dar o peito para ela? Rachou, né? Sangrou. Aí empedrou, depois tive 2 vezes que empedrou meu peito, fui parar no hospital, aí tive que fazer ordenha. Era muito leite e ela não estava dando conta. Bom, a gente tem dicas para você daqui a pouquinho, que a doutora Débora e também o doutor José Bento vão dar. E a Elza, você diz que hoje em dia, você é mãe. Eu sou mãe. Também já é avó. Já sou avó. E você falou que você leva hoje uma vida mais sedentária. Sedentária, bastante. Você comentava aqui que você teve durante a sua gravidez o problema que é quando você dá um espirro, uma tosse, dá aquela escapadinha de xixi. E até hoje eu tenho. Até hoje. Até hoje. Bom, a gente tem aqui a Débora para dar instruções para a gente. O que acontece com a Dona Elza, Débora? Olha, independente, na verdade, do tipo de parto, as duas tiveram gestações, né? Uma teve o parto normal, que foi a Dona Elza, a Bruna teve uma cesariana, mas independente disso, é importante o seguinte, que essas pessoas façam exercícios para manter essa musculatura boa. Por quê? Algumas pessoas acham que o parto normal é o problema de se ter a perda urinária, e isso não é verdade. A gestação em si já é um grande peso para essa musculatura. Então essa musculatura enfraquece. Então, como que a gente pode fazer esse fortalecimento? Durante a gestação, a gente faz exercícios perineais, onde nós vamos provocar contrações do assoalho pélvico. Então, é aquela espécie de contração quando a gente quer parar de fazer xixi. Então, você trava essa urina, o ideal não é realizar isso como exercício, é realizar isso como uma avaliação só, se você sabe fazer a contração correta ou não. Vamos mostrar como é o exercício? O que acontece? A musculatura, como eu tinha dito, fica por dentro do canal vaginal, ali em volta de todo o canal vaginal. Então, a mulher ela vai provocar contrações e relaxamento várias vezes. Durante a gestação, ela não pode usar esses acessórios, que foi o que eu trouxe para mostrar para vocês. Isso daqui são cones vaginais. Os cones vaginais servem para fortalecer, são pezinhos. Então, imagine que é uma musculação para assoalho pélvico. Quer dizer, a gente vê que eles têm cores diferentes, exatamente porque eles têm pesos diferentes. Eles têm pesos diferentes. Então, se você for ver, Flávia, tenta pegar... Dá pra Dona Elza, vamos ver o que ela acha. Esse é o mais leve, esse é o mais pesado. Eles vão desde 20 gramas até 70 gramas. Então, a Dona Elza tá segurando o de 20 gramas aqui e o de 70 gramas. Segura. O ideal é você introduzir, então é isso que eu vou mostrar para vocês. E depois de certo tempo, que nem como eu, já faz tempo, né, que eu tive, ainda resolve alguma coisa? Resolve. A musculatura, você pode dar estímulo nesse músculo em qualquer idade. Então, independente da Bruna ou da Dona Elza, independente da idade delas, elas podem e devem fazer esse tipo de fortalecimento. Então, esses cones vaginais são introduzidos dentro do canal vaginal, como se fosse um absorvente interno, e vai colocar lá no fundinho. E esse fiozinho fica pendurado para fora. E aí ela vai começar a fazer exercícios. Ela contrai, relaxa, ela pode fazer a primeira contração, que eu chamo de contração de 1 segundo, onde você estimula fibras rápidas. Então você vai contrair, soltar, contrair, soltar, com um pezinho lá dentro. Mas como que eu vou saber qual é o meu peso? O ideal é que ela tenha um kit com vários pezinhos e que ela experimente, porque ela tem que experimentar. Na hora que ela ficar de pé, esse peso não pode cair. E é fácil encontrar esse pezinho? É fácil encontrar. Hoje em dia, com a internet, você consegue encontrar, mas tem bastante lojas que tem. E você falou, quando ela fica de pé, ele não pode cair. Não pode cair. Mas então ela faz o exercício sentada. Ela pode... Não, o ideal é ela pegar, achar o cone ideal para ela. Então, se o cone cair, quer dizer que esse é muito pesado. Então, ela vai tentar colocar um outro que
que é mais levinho. E aí ela vai introduzir. Ficou de pé, viu que ela andou, nada aconteceu, então ela começa com esse cone. A partir do momento que ela for realizando mais exercícios e essa musculatura for respondendo, aí ela vai colocar um cone um pouco mais pesado. Dá para ficar com isso 1 hora durante o dia, por exemplo, fazendo as suas atividades? Pode, ela pode ficar no máximo 1 hora com esses cones, depois ela vai tirar. Então ela pode arrumar a casa, por exemplo, com esse cone e depois ela tira, lava e guarda. Quantas vezes por semana? Então de 2 a 3 vezes por semana já dá um bom resultado. Eu peguei a Manuela aqui só para a Bruna pegar o peso ali. Bruna, vê o que você acha. Esse peso... Esse aqui é um pouquinho mais... É leve, mas esse é um pouquinho mais pesado. Agora olha esse pesado, que tá com a dona Elza. Vocês fariam esse exercício? Pode ser sincera. Com certeza. É? Oh, com certeza. Bruna. Tem minhas dúvidas. Isso. Meio estranho, né? Então, no começo, às vezes, as pessoas ficam um pouco intimidadas de colocar alguma coisa dentro do canal vaginal. Mas é melhor do que ter incontinência, né? Pois é, no caso da dona Elza, por exemplo, ela perguntou, depois de quanto tempo que ela vai ter um retorno, que isso pode fazer efeito para ela, depois de quanto tempo fazendo exercícios? Entre 1, 2 meses, ela já começa a perceber que essa perda urinária melhorou. Então, se ela já espirra, tosse, às vezes ela continua ainda perdendo, mas a quantidade é menor. E aí ela também deve fazer um outro exercício, que é o exercício de resistência. Então ela vai colocar o pezinho, colocar ele lá no fundo, apertar e segurar por alguns segundos, 5, 6 segundos. Depois ela relaxa e fica esse mesmo tempo em relaxamento. 30 repetições de cada um por dia, né, com os pezinhos ou sem os pezinhos. Então, qualquer momento, dona Elza, a senhora pode fazer esses exercícios sem problema. E se tiver um tempinho maior, coloca o cone para fazer uma musculação para assoalho pélvico. Isso é o ideal.